Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que todo mundo esteja muito bem. Hoje é dia 20 de outubro de 2021 e o nosso componente curricular de hoje é matemática. Quarto ano, professora Tamires Pinheiro. E nas páginas 73, 74 e 75 do livro de matemática, medindo comprimentos. No dia a dia, nos deparamos com situações que envolvem medidas de comprimento. Por exemplo, quando queremos medir a altura de uma cadeira, o comprimento de uma sala, a largura de uma tábua e o comprimento do percurso a ser feito entre dois locais. Como você faria, por exemplo, para medir o comprimento de um de seus fios de cabelo ou o fio do cabelo de um colega? Converse com o colega como pensou em medir e pergunte como ele faria. Vocês pensaram em medir o fio de cabelo da mesma maneira? A nossa primeira questão para ser resolvida. Curiosidade: um pouco de história. Antigamente, o ser humano usava partes do corpo para medir. Utilizava, por exemplo, o polegar, o dedo, a mão e o braço. Com essas partes do corpo era possível determinar medidas expressas em unidades, como a polegada, o pé, o passo, o palmo e o cúbito. Utilizando o pé para medir comprimentos, podemos expressar as medidas em pé e também em passos. Olha aí o exemplo. Utilizando a mão bem aberta para medir o comprimento, podemos expressar as medidas em palmo. Utilizando o antebraço e a mão para medir comprimentos, podemos expressar as medidas em cúbito, pessoal. Olha aqui a figura. Utilizando o polegar para medir comprimentos, podemos expressar as medidas em polegada. Vocês sabiam que algumas dessas unidades de medida ainda são utilizadas em várias partes do mundo? Olha só que interessante, né? Com o passar do tempo, percebe-se que era preciso adotar unidades de medida padronizadas. E por volta de 1970, o metro foi escolhido como unidade padrão para expressar comprimentos. Em sua opinião, por que o ser humano achou necessário escolher uma unidade padrão de medida de comprimento? O que vocês acham, pessoal? E nossa atividade, questão 1. Usando como unidade de medida o comprimento de uma caneta esferográfica, registre a medida de largura da capa deste livro de matemática. Vamos lá, pessoal, medir. Questão 2. Use seu palmo para obter a largura do tempo de sua carteira e registre-a. Pessoal, essa questão 2 a gente não vai ter como resolver, então vocês podem deixar ela em branco, tá bom? Porque a gente não está na sala de aula por enquanto. Questão 3. André, Paulo e Ricardo mediram o comprimento do tampo de uma mesa usando o próprio palmo. Vamos lá. O Paulo encontrou 12 palmos. O Ricardo encontrou 9 palmos e o André encontrou 10 palmos. Qual deles tem o palmo maior, pessoal? E na questão 4, Dona Maria aproveitou que sua família toda estava reunida e resolveu medir a altura em palmo de cada neto. Ela vai dar um presente para cada um e precisa saber a altura deles. Veja ao lado as anotações que ela fez. Agora responda: quantos netos Dona Maria tem? Pessoal, nós estamos vendo aqui as anotações que Dona Maria fez. Letra A, 5 palmos de altura. Letra B, mais de 5 palmos de altura. E letra C, menos de 5 palmos de altura. Um beijo bem grande da tia Tamires e qualquer dúvida que vocês venham a ter, podem estar entrando em contato comigo que eu estarei à disposição.